Mais uma vez que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, é uma alegria revê-los e outra vez estarmos juntos para estudar a palavra do Senhor. Para quem está chegando, estamos estudando aí o livro de Joel, fazendo alguns estudos sobre o livro de Joel e estamos naquela parte em que olhamos para Atos, no capítulo 2, e verificamos lá a profecia, o cumprimento da profecia de Joel em Atos, capítulo 2. Então, na sexta-feira, nós falamos sobre a pregação de Pedro. Tá? Então, capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 14. Então, para quem não esteve com a gente na sexta, foi o que caminhamos. Atos 2, a partir do versículo 14. Paramos exatamente no versículo 36 de Atos 2. Eu vou ler aqui da forma como está na minha versão. Atos 2, versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, na versão de vocês aí que está, diz, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Tá bom? Então, a gente parou aqui, estávamos mencionando aquele momento em que Pedro, ousadamente, na unção do Espírito Santo, ele prega, ele fala e ele anuncia Jesus Cristo. A preocupação ali de Pedro não era sequer falar do evento em si, do que estava acontecendo, mas ele calou todas as pessoas que ali estavam, algumas pessoas não estavam entendendo, como mencionamos, e ele começa o discurso dele, ele fala, ele diz o que aconteceu, fala lá a evidência, lá de Joel, ele diz, olha, isso é o que estava já escrito lá em Joel, então ele repete, tá? No versículo 22 dá aquele destaque de que eles tinham de escutar e ouvir tudo aquilo para entender que aquele Jesus, o Nazareno, o filho de José, aquele Jesus que eles crucificaram, que eles mataram, foi ele quem fez grandes milagres e prodígios e que ressuscitou e que o próprio Deus, por meio dele, realizou grandes milagres. E agora Pedro chama a atenção de todos ali para dizer que esse Jesus é o Messias, esse Jesus é o Senhor, é o Salvador. Então isso, como mencionamos na sexta-feira, isso nos faz pensar o que poderia acontecer naquele momento em que Pedro ousadamente fala assim, De uma certa forma, talvez poderia acontecer que muitos poderiam pegar em pedras e querer parar aquela pregação, não permitir que Pedro continuasse, quem sabe apedrejá-lo, desejar que ele morresse, porque ele estava falando de algo que eles não queriam ouvir. E alguns sequer sabiam a respeito de Jesus. Mas aí Pedro deixa bem claro, olha, estejam certos, absolutamente certo, de que este Jesus, e Pedro novamente toca nesse aspecto, que vocês crucificaram. Então esse mesmo Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Isto é importante para nós sabermos, porque a partir deste ponto para frente, vai acontecer aquilo que nós mencionamos no começo. A pregação de Pedro, de repente, faz com que muitos que ali estavam eles ficam comovidos, o coração deles fica ali praticamente abalado, E eles perguntam a Pedro e aos demais que estavam ali, o que nós vamos fazer? O que vai acontecer daqui para frente, O que eu preciso fazer? E Pedro dá o tom também da conversa. Pedro diz o que deve ser feito. Versículo 37, quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E Pedro responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro dá uma ênfase aqui também a questão do que Joel disse, A promessa lá é para os filhos, filhas, jovens, anciãos, para os servos, servas, e Pedro foca essa situação mostrando que então é para todos. Ali aquela promessa da salvação, aquela promessa do derramamento do Espírito Santo, não era para uma elite, não era apenas para um grupo de pessoas, mas todos agora poderiam recebê-la. E há alguns pré-requisitos que Pedro estabelece aqui. Quando eles perguntam o que a gente pode fazer, Pedro fala, olha, arrependam-se. Esse arrependimento que Pedro coloca aqui diz respeito à situação
em que eles deveriam voltar-se agora para Deus e ver, né, este Jesus como Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Arrependam-se e sejam batizados, né, para que o pecado de vocês seja remido. Observem isso que Pedro diz aqui, né, para a remissão dos pecados. Neste aspecto, Pedro também começa a demonstrar a transição da situação da remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Ou seja, não mais através da forma como acontecia ali para os discípulos, os judeus no passado, né? Através das oferendas, através de trazer os bodes, os cabritos, né, para que sejam sacrificados, para que o sacerdote pudesse orar, pedindo ali o perdão de todos os pecados. Agora, a remissão destes pecados acontece em nome de Jesus Cristo. Então, veja que tudo isso que Pedro tem naquele momento, toda esse discernimento para poder falar desta forma, vem exatamente da presença do Espírito Santo de Deus no coração dele, de Pedro. E quando Pedro diz aqui, recebereis o dom do Espírito Santo, ele não está falando dos dons que o Espírito Santo ministra a todos nós no momento certo, na hora certa, para a edificação do corpo de Cristo. O que Pedro está falando aqui com relação é o dom do Espírito Santo, ou seja, a dádiva abençoadora do Espírito Santo, que graciosamente pelo Senhor é dado a todos nós. Essa promessa foi para vós outros, para vossos filhos, vossas filhas, e para todos aqueles que ainda estão longe. Quer dizer, então, essa promessa vai alcançar outros. Eu acredito que Pedro ainda não tinha a dimensão do quanto isso iria alcançar. Tanto que mais à frente nós vamos observar isso. Ele começa a ser usado pelo Espírito Santo para levar esta mensagem a outros limites, né? A outras pessoas, a outras nações. E depois surge Paulo lá, que vai ser aquele quem vai levar a palavra do Senhor a muitos outros lugares. Versículo 40. Com muitas outras palavras, Pedro deu testemunho a todos que ali estavam, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Tem muitos pastores e teólogos, tem muitas igrejas que se detêm neste versículo para ficar discutindo e verificando, né? Foram 3.000 pessoas. Essas 3.000 pessoas, pastor, foram batizados como? Foram por imersão, aspersão, tinha água lá, não tinha, foram levados para um rio, ficam se perdendo nesses detalhes, e o foco do texto não é esse. Né? O foco do texto é mostrar a salvação em Cristo Jesus, e que estas pessoas agora receberam esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que agora se tornaram cristãos, né? E que agora fazem parte desse seleto grupo. Eram 120 pessoas, e só num dia foram acrescentados aqueles 120, né? Mais 3.000 pessoas. E daí para frente, a partir do versículo 42, a gente observa a maneira como esses novos convertidos, né, juntamente com os discípulos e apóstolos, viveram. Nós não vamos entrar nesse aspecto, porque não é o foco que está em Joel e também não é o que para nós interessa nesse momento. Mas o destaque que eu queria dar com relação à conversão destas 3.000 pessoas é o que nós chamamos de colheita. Este é o grande milagre. Né? Dia de Pentecostes, como nós estudamos, 50º dia, né? A descida do Espírito Santo se dá naquela festa. Muitos de muitos lugares afluíram para Jerusalém para a festa de Pentecostes, estavam aguardando, era o último dia, receberam a mensagem, ouviram a mensagem, os seus corações foram tocados, e de repente eles perguntam: o que fazemos? E Pedro diz o que deve ser feito. Eles recebem a palavra e tomam uma decisão. E ali a Bíblia diz que houve um acréscimo só naquele dia de quase 3.000 pessoas. Houve uma colheita para Deus de 3.000 pessoas, 3.000 almas. Veja bem, no começo do estudo de Joel e de Atos, e especificamente quando entramos na festa de Pentecostes e mostramos o que seria esta festa, eu creio que você se lembra que nós observamos lá que ela também, além de Pentecostes, ela era conhecida por outros 2 nomes, né? A festa das semanas, a festa da colheita. Tá? Então veja que não é coincidência. Então a razão pela qual o Espírito Santo de Deus desce ali é para que todos sejam
ouvintes, né, e testemunhas daquilo que Deus estava fazendo, daquela transição que vai começar, né, a partir dos apóstolos e desses novos convertidos. E essa colheita simboliza aquilo que estava acontecendo na festa das semanas. Então é uma bênção poder olhar para isso e ver como todas as coisas que acontecem ali não são casual, mas é providência de Deus. E tudo que está acontecendo ali tem a sua razão de ser, tem a sua história, tem a maneira de Deus falar aos nossos corações, nos mostrando, né, essa transição do que estava no Velho Testamento para aquilo que vai acontecer agora somente na pessoa de Jesus Cristo. Então, diante daquilo que nós mencionamos em Atos 1:8, observando que Joel, capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo, a partir desse ponto, então, a igreja começa a se expandir. Então, os judeus recebem, né, a promessa, o cumprimento da promessa se faz ali, eles recebem a Jesus, são batizados, né, em Jesus Cristo pelos apóstolos, e então Atos 2 configura o cumprimento de uma parte da promessa de Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas, né, em Jerusalém e Judá. E agora vai para Samaria. Então, quando a gente abre lá em Atos, no capítulo 8, e eu quero destacar isso também para você, então se você puder abrir lá em Atos, no capítulo 8, para que a gente possa entender a extensão do cumprimento da promessa de Joel. Porque parte da promessa de Joel, né, da profecia de Joel, ainda não aconteceu, que é aquilo que a gente viu, o sol, a lua, né, aqueles tremores, a escuridão e tudo mais. Mas em Atos, no capítulo 8, é o capítulo que começa a transição da palavra de Deus que era pregada aos judeus, para que eles pudessem saber quem era o Messias, Jesus Cristo, o Nazareno, filho de José. E a partir do capítulo 8, a palavra do Senhor começa a caminhar para os samaritanos. Já vai lá para a região de Samaria. E nesse ponto, a situação é delicada, porque judeus e samaritanos não se dão. Não era permitido a conversa entre eles, eles realmente tinham uma briga muito séria, muito forte, e de repente, como os discípulos foram, e exceto os apóstolos, como diz aí o versículo 1 do capítulo 8, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, então alguns homens, alguns discípulos começam a pregar a palavra de Deus em Samaria. Então acompanhe aí no capítulo 8, a partir do versículo 1. E Saulo, o versículo 1 diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Né? Naquele dia, tendo início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. E aí surge um discípulo chamado Filipe. Filipe não é apóstolo, né? Filipe começa a pregar a palavra de Deus em Samaria. Veja como isto começa a mudar, né? Só os apóstolos pregavam, Pedro estava pregando, os apóstolos juntos. De repente, Filipe agora está pregando a palavra de Deus. Filipe prega em Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Jesus Cristo ali. Ele pregava a Jesus ali. É interessante observar que Filipe não foi lá em Samaria para contar os sinais, os eventos, o falar em línguas que aconteceu em Pentecostes. Por mais que aquela situação fosse algo maravilhoso, de encher os olhos, aterrador em termos daquilo que Deus estava fazendo, aquele grande milagre, o falar naqueles idiomas, o que Filipe foi fazer em Samaria, levado pelo Espírito Santo, era pregar a Cristo Jesus. Aí o versículo 6, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Olha o resultado da pregação da palavra de Deus. Olha o resultado da libertação que as pessoas tiveram. Alegria. Né? Versículo 9. Havia ali um homem chamado Simão, né, que ele praticava mágica. Mágica que está como magia, etc. e tal, em algumas versões, mas é mágica mesmo, não é no sentido da magia de evocar espíritos, aquelas coisas todas e tal. Mas até onde a gente
observou em estudos a respeito desse tal Simão, era mágica mesmo, de iludir as pessoas, como hoje os mágicos fazem com a gente, né? Insinuando ser ele um grande vulto. Mágica hoje, para nós, é uma coisa, né? A gente sabe que aquele ali tudo é um engano, é algo que foge aos nossos olhos, que a gente não percebe que aquele truque, etc. e tal. Mas para eles lá era algo assim que de repente poderia ser confundido até com uma situação em que um dos mágicos poderia dizer ser um grande Deus, um grande espírito e por aí vai. E era o caso, talvez, desse Simão, né? Todos davam ouvidos a ele, do menor ao maior, dizendo: este homem, olha aí, é o poder de Deus, chamado o grande poder. A Bíblia fala que este Simão se encantou com aquilo que ele viu na vida de Filipe, né? Quando, porém, o povo começou a dar crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, né? Eles iam sendo batizados, assim homens como mulheres, o próprio Filipe abraçou a fé. Fica evidente mais um pouco à frente que Filipe, ele abraça a fé como simpatizante em razão daquilo que ele quer. Ele desejava aprender alguns truques. Como é que é esse negócio de falar em línguas? Como é que é esse negócio de milagre? Como é que é esse negócio de ressuscitar? Eu quero esse poder. Então o próprio Filipe abraçou a fé e tendo sido batizado, o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres ali praticados. Então, o foco de Simão não era Deus, não era as maravilhas, né, que Deus está fazendo, no sentido de que os olhos de Simão se voltassem para a realidade de um Deus presente. Mas o foco de Simão é querer fazer aquilo. Ele queria aprender aquele, entre aspas, truque. Então, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Esse aspecto aqui do versículo 14 e 15, daí para frente, é muito importante para entender a questão da descida do Espírito Santo. Os apóstolos estavam em Jerusalém. Samaria tem lá Filipe. Filipe prega a palavra e algumas pessoas recebem a Jesus e são batizados. Sinais começam a acontecer como nós vimos lá, né? Demônios que são expulsos, milagres, etc. e tal. A notícia chega lá em Jerusalém, tá? E todos provavelmente começam a se perguntar: mas como é isso? Não era só para nós? Eles ainda não estavam entendendo a dinâmica da expansão do reino de Deus através daquela pregação do apóstolo Pedro. Então, o que os homens em Jerusalém fizeram? O que os apóstolos fizeram? Enviaram Pedro e João para Samaria, para que ali eles pudessem autenticar, verificar o quanto aquilo estava acontecendo realmente era do Espírito Santo. Será que não era uma mentira? Será que não era um engano? Será que a palavra chegou para eles também? Então tá aí, Pedro e João foram para lá. Eles desceram para lá, oraram por aqueles homens para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Versículo 16. Porquanto eles ainda não haviam sido, sobre eles não havia descido o Espírito Santo. Apenas foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Aí quando Pedro, né, juntamente ali com João, fizeram esse movimento, a presença do Espírito Santo, na hora que o Espírito Santo desce sobre a vida daquelas pessoas ali que já haviam sido batizados em Cristo Jesus, é para dar a Pedro e a João a dimensão de que o evento que estava acontecendo em Samaria era o mesmo que estava acontecendo, ou que melhor dizendo, que aconteceu em Jerusalém. Qual era a evidência autêntica, né, de que o que está acontecendo aqui em Samaria procede de Deus? Teria que ser um sinal idêntico àquele sinal que aconteceu em Jerusalém. O que aconteceu em Jerusalém? O Espírito Santo desce e eles passam a falar em línguas. São batizados e passam a falar em línguas. Então eles recebem a Jesus como Senhor e Salvador aqui em Samaria. Quando Pedro e João chegam lá, Pedro e João verificam o que aconteceu, tomam pé da situação, né, oram por eles, e no momento em que Pedro e João estão orando, né, por aquelas pessoas, a Bíblia fala que eles então recebem também o Espírito Santo. E mais à frente a gente observa, né, no versículo, aí dentro mesmo do capítulo 8, o versículo mais à frente, nós vamos observar que quando da descida ali do Espírito Santo, esses sinais
próximos, idênticos àquilo que o Espírito Santo fez em Jerusalém, estava acontecendo, começou a acontecer também em Samaria. O que dá a eles a evidência de que era autêntica aquela conversão, era autêntica a presença daquele Santo Espírito ali no coração de todos. Simão, né, o mágico, ele deseja isso, ele quer receber isso, ele vê tudo aquilo, ele vê o Espírito Santo descendo sobre a vida daquelas pessoas quando Pedro e João impuseram as mãos, e o versículo 18 diz que quando Simão viu, né, estes sinais, no momento em que os apóstolos colocaram as mãos, ele oferece dinheiro para os apóstolos, né, para Pedro e João, para que também ele pudesse ter aquele dom, para que ele também pudesse ter aquele poder, para que ele também pudesse fazer a mesma coisa, porque aquilo iria deixar ele em vantagem diante de todas as pessoas. E a resposta de Pedro para ele é muito forte, porque ele diz assim, olha, que o seu dinheiro, versículo 20, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção e nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se deste mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por este intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Aí Simão disse aos apóstolos, peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Gente, não há evidência nenhuma da conversão desse Simão o mágico, né? Só essa colocação, essa conotação de que ele mesmo fala, olha, orem por mim para que então isso que vocês falaram não venha sobre mim. Pronto, aqui não se fala mais nada a respeito de Simão o mágico. Se nada é falado sobre ele, então não adianta nós também ficarmos pensando se ele se converteu ou não se converteu, se era sincero ou não era sincera aquela atitude do coração dele. Porque o foco de Atos não é este. O foco de Atos dos apóstolos era mostrar a pregação do evangelho em Jerusalém, né? E depois agora começando a caminhar para Samaria, por uma região em que eles não imaginavam que fosse. Então o que aconteceu em Samaria, né, foi visto por Pedro e João, porque foram enviados para lá para que verificasse. Eles tiveram realmente a visão daquele acontecimento e puderam voltar para Jerusalém e falar, olha, o que aconteceu lá com Filipe em Samaria é verdadeiro. Realmente o mesmo Santo Espírito agiu lá e derramou lá a mesma coisa que derramou sobre nós quando estávamos ali em Jerusalém. Tá bom? Não há outra razão a não ser esta, tá? Para entender todos esses aspectos da pregação do Evangelho em Samaria. Filipe continua o ministério dele. E a Bíblia traz Filipe para uma outra situação interessante, que está a partir do versículo 26, que nós conhecemos bem, que você já deve ter ouvido, em que ele é levado pelo Santo Espírito, né, para ouvir a caminho de Gaza, para ouvir ali um etíope, que era um oficial da rainha dos etíopes, a Candace, para que pudesse ouvir ali. Esse etíope estava lendo um texto na palavra de Deus, né? E Filipe foi levado pelo Santo Espírito, ele acompanha, né, esse etíope naquela situação, e ele escuta, a partir daqui do versículo 27, Filipe se levantou e foi, conforme a orientação do Santo Espírito. Havia um etíope, eunuco e alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente do povo, né, melhor dizendo, de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo a adorar em Jerusalém. Então, esse etíope também estava naquela situação lá de Atos dos Apóstolos. E agora ele retorna, ele volta, talvez até para contar, para compartilhar o que aconteceu. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. E então o Espírito disse a Filipe, aproxima-se desta carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Olha como Filipe age, olha como Filipe aborda aquela situação. Né? Filipe não vai ficar preocupado aí, mas como é isso? Como ele está lendo Isaías? Por que lendo Isaías? Qual a razão de ser de Isaías? Filipe simplesmente se aproxima e pergunta, olha, você entende o que você está lendo?
E aquele homem responde: como eu poderei entender se não tem ninguém que me explique? Então, essa situação é uma situação que vai corroborar mais à frente nas cartas do apóstolo Paulo, etc. e tal, com relação à salvação. A salvação, ela vem pela pregação da palavra e o ensinamento da palavra de Deus. É um instrumento que Deus usa. Ele usa-nos para realmente levar a palavra e ensinar a palavra. Então, Felipe, aqui como um evangelista, direcionado pelo Espírito Santo, faz exatamente isso. Ele leva a palavra de Deus, prega a palavra de Deus e vai ensinar aquele etíope, a palavra do Senhor. E aquele etíope fala exatamente a passagem, que estava lendo. A passagem está no versículo 32. A passagem da escritura em que ele estava lendo diz assim: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele foi tirada da terra. Então o eunuco disse a Felipe: peço que me explique quem é quem nesse texto. De quem está se falando aqui? O autor fala dele mesmo, fala de outra pessoa. E aí Felipe começa a narrar, e o texto fala que Felipe começa a explicar a salvação em Cristo Jesus a partir desta passagem de Isaías. Então, versículo 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo é aquela. Felipe, então, começa a explicar exatamente, versículo 33, na sua humilhação, lhe negaram justiça, quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. O eunuco faz a pergunta, versículo 35, Felipe começa por aquela passagem da escritura e faz o quê? Anuncia a Jesus Cristo. Prega a Jesus Cristo com base numa passagem que está lá no Velho Testamento e não mais em Joel. Então começa a perceber a transição daquilo que Jesus está fazendo em todo o povo dele através dos apóstolos. Então, o epicentro de tudo é o acontecimento em Atos, no capítulo 2, naquela descida do Espírito Santo, e agora a palavra de Deus é pregada, e o foco é o Espírito Santo falar de Jesus. O Espírito Santo não vai usar os discípulos, os missionários, para que tenham a sabedoria de explicar todas as coisas que aconteceram no Velho Testamento, a não ser que o propósito seja falar de Jesus. E é interessante que o próprio Jesus Cristo havia dito isso. O próprio Senhor Jesus disse que ele estaria enviando o seu Santo Espírito para que dele este Espírito pudesse testificar. O Filho veio testificar do Pai e agora o Espírito Santo testifica do Filho. Então Felipe começa a pregar exatamente ali, ele está na unção do Espírito Santo. Versículo 35 começa a falar, versículo 36... seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, o eunuco disse: eis aqui a água, que me impede eu de ser batizado? E Felipe falou: olha, se você crê de todo o seu coração, e aí o eunuco disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, a carruagem, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Então mais uma pessoa que não faz parte do grupo dos judeus recebe o batismo. Então, a pregação do evangelho começa a quebrar fronteiras. Você sabe, eu não mencionei isso, mas eu parto do princípio que você sabe, o eunuco, embora tenha ido lá em Jerusalém ouvir a palavra do Senhor, ele, pela condição de eunuco, não podia entrar no santuário, ele não podia entrar lá junto aonde os judeus ficavam, para poder ouvir a palavra, ouvir as escrituras, por causa da condição de eunuco dele. Ok? Então ele era uma pessoa que teria que ficar à parte. Agora a palavra de Deus chega a ele, o Espírito Santo chega a ele. Versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebata Felipe, aquele eunuco não vê mais Felipe, e por sua vez o eunuco segue o seu caminho cheio de alegria. Não há mais menção nenhuma a respeito deste homem. Não se fala mais a respeito dele, como está, como foi, o que aconteceu. Mas ele vai embora e prega ali a palavra de Deus, anuncia a palavra do Senhor, provavelmente, com toda a alegria que ele trazia em seu coração. Um detalhe importante. Felipe, quando estava pregando a palavra de Deus a este homem, a este eunuco, estava próximo à região de Gaza. Essa região de Gaza, naquele mapa que nós mostramos, é bem próximo ali do Egito, daquele pedacinho ali do Egito, entrando ali para Jerusalém.
o Espírito Santo arrebata Felipe dali, daquele ponto, e leva para um outro extremo, né? Que ele vai lá para Azoto. Foi um arrebatamento. Tá? Foi um arrebatamento. Uma coisa milagrosa, poderosa. Por quê? Porque foram 120 quilômetros, aproximadamente, da região em que Felipe se encontrava ali, próximo a Gaza. Ele é levado, né, lá para Azoto e começou a pregar para aquela região ali de Cesareia. 120 quilômetros. Num segundo, numa hora, ele aparece em outro lugar e vai pregar a palavra de Deus. Então veja o poder da palavra do Senhor, né, em poder realmente levar a palavra, levar a pregação do evangelho, levar as boas novas da salvação. Começou em Jerusalém, Judéia, e agora foi para Samaria, e começa a atingir várias pessoas, todas as pessoas, servos, jovens, né, velhos, etc. E tal. Por onde os apóstolos estão passando, por onde os discípulos estão passando, a palavra do Senhor está sendo pregada, está sendo anunciada. Tudo bem até aqui? Ok? Para encerrar esse aspecto, né, da palavra, faltam aí 7 minutinhos, eu creio que dá para nós continuarmos um pouquinho mais. Para nós encerrarmos este aspecto da promessa que aconteceu em Atos 1:8, né, cíclica, né, de pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, no capítulo 10 de Atos, você começa ali a pregação da palavra de Deus sendo levada para os gentios. A partir do capítulo 10 é gentios. Então veja, Atos capítulo 2, judeus, Atos capítulo 8, Samaria, Atos capítulo 10, os gentios começam a ouvir a pregação da palavra de Deus. E o grande servo de Deus que é usado, né, também ali para pregar a palavra de Deus, juntamente com os demais, é Paulo, que mais à frente toma a frente dessa situação. Né? Então Pedro tem uma visão ali, nós não vamos entrar nos detalhes, é muito grande, mas eu quero que você leia o capítulo 10 todo de Atos, né, para ver que a palavra de Deus chega agora aos gentios através ali da casa de um centurião chamado Cornélio. Né? E veja, novamente, Pedro, ele sabe que vai ter que pregar a palavra de Deus em todos os lugares, mas, de novo, para ele como judeu, entrar na casa de um gentio, não, de maneira alguma. Então acontece que Pedro recebe de Deus uma visão, né, para poder entender que aquilo que Pedro vai fazer, ele pode fazer, que ele não vai estar entristecendo o coração de Deus, como judeu que Pedro era. Ele pode ir lá para a casa deste Cornélio, né, deste centurião, e pregar a palavra, porque ao mesmo tempo em que Pedro tem essa visão a respeito desta situação, aquele centurião também tem e pede para que Pedro vá até a casa dele para pregar a palavra, né? Então eu quero que você dê uma lida aí, como o tempo já está curto, a gente volta na quarta-feira nesse capítulo 10 para ver essa expansão da palavra de Deus junto aos gentios, né? Começa aí no capítulo 10, tá? No capítulo 10 a palavra de Deus vai chegar nesse aspecto aos gentios também. E ali no capítulo 10 vão acontecer os mesmos sinais que aconteceram em Jerusalém e Samaria, para dar aos apóstolos, aos discípulos, né, a autenticidade, a veracidade de que aquilo que aconteceu lá é realmente do Santo de Deus. Tá bom? Então, deixe para que você possa dar uma lida no capítulo 10, todo ele, para que a gente possa discutir com mais detalhes na quarta-feira que vem. Tá? Faltam só 4 minutinhos. Eu creio que na segunda-feira a gente encerrou em cima da hora, não deu para a gente se despedir, não deu para a gente falar um tchauzinho, né? Falar um joinha aí, mas em cima da hora, e eu não quero agora que isso aconteça. Então eu gostaria de aproveitar esses minutos finais para a gente poder se despedir, né? Poder tirar o print. As gravações estão lá no canal do YouTube, já tem um canal nosso da igreja lá, já estive acessando, já subiu a última agora também. Então, se você perder aqui, você vai assistir lá no canal do YouTube. Entra lá no YouTube, escreve Igreja Presbiteriana Quarto Centenário, né? Se inscreve, né? Dá lá, acende lá o sininho, né? Para você ficar sempre também tomando conhecimento e sabendo que essas informações estão chegando, que esses vídeos estão chegando, para que você possa também continuar crescendo. E passa para frente, né? Passa para frente para que outros também recebam a palavra de Deus. Amém, amados? Beleza? Olha, Amém. não fugir do foco, hein? Amém. Fiquem tranquilos, a gente está indo em Atos ainda, mas a gente volta para o capítulo 2 final e capítulo 3 de Joel final. Legal. Maravilha. Um beijo, um abraço.